Boa noite a todos presentes, as pessoas que estão acompanhando pelos diversos meios de comunicação. Com relação à prefeitura no bairro, eu acho que é um projeto interessante, mas, naturalmente, a gente gostaria que houvesse a prefeitura no bairro associado ao orçamento participativo, né? Obviamente, que é uma bandeira de muitos anos do Partido dos Trabalhadores. E isso, provavelmente, vai acontecer. Acredito que não no primeiro ano, que vai ser um ano de pagar dívidas e muitas dívidas, mas depois eu acho que é bem possível, né? Com relação ao Instituto Federal de São Paulo, eu lá estive na terça-feira, Poio também lá esteve, o Gato, encontrei o Gato também lá, e conversei com o reitor, do professor Arnaldo. Ele me disse algo bem interessante, acho que deve ter dito para o Poio também, que em 5 anos, provavelmente, aquele espaço já estará saturado e precisa de novas áreas para ampliar o Instituto Federal de Educação de São Paulo, né, que é a Escola Técnica Federal, para ficar mais fácil, e, naturalmente, ele vai contar com a ajuda, ou pelo menos está solicitando a ajuda da Prefeitura, e também estou aqui com um projeto de ampliação feito pelo próprio Instituto Federal, que nós já encaminhamos, estamos encaminhando para o deputado Paulo Teixeira, uma dessas cópias. Vamos entregar para mais 2 deputados do Partido dos Trabalhadores, para que a gente consiga recursos de cerca de 6 milhões de reais, para que seja ampliado o Instituto Federal, que provavelmente no futuro vai ser um centro universitário aqui em nossa cidade. Isso é uma possibilidade, naturalmente. Estamos com esse projeto elaborado lá pelo professor Benedito Germano e já encaminhamos para o Paulo Teixeira e mais 2 deputados que nós vamos conversar com os demais vereadores do Partido dos Trabalhadores que irão assumir no próximo ano, que é o Barreto e o Ditinho. E até fiz um requerimento parabenizando pela Semana de Ciência e Tecnologia, pelo workshop, pelo congresso, enfim, uma atividade muito legal, muito bacana, que foi feita lá na Escola Técnica Federal. E também, aproveitando, eu queria comunicar a todos que nós fizemos uma emenda para a Santa Casa no orçamento do ano passado, federal, e vai valer para esse ano, e a Santa Casa estará recebendo 200 mil em materiais, emenda também do Paulo Teixeira, nosso companheiro Paulo Teixeira, que é líder do PT na Câmara Federal, né? Com essa emenda, nós conseguimos 4 macas hidráulicas, as 4 custando 21.750, suportando até 180 quilos, 4 focos cirúrgicos de teto com lâmpadas LED. Esses 4 focos custam 156 mil reais em números redondos, e mais um cardioversor e desfibrilador, 22 mil reais, totalizando 200 mil reais. Isso a Santa Casa vai receber graças a essa emenda que nós solicitamos ao Paulo Teixeira. E já estamos encaminhando a emenda para o próximo ano também ao mesmo deputado e para outros deputados do Partido dos Trabalhadores. Agora nós vamos ter mais alegria, mais felicidade e conseguir emenda para o governo. Eu sentia, às vezes, até meio constrangido de entregar para o atual governo, e tanto que eu fazia emenda para a Santa Casa. Eu sabia que ia ser bem gerido, né? Então, agora a gente pode fazer com mais tranquilidade. O IPTU premiado, eu estava aqui também, viu, Rosângela, escrito nos meus alfarrábios aqui, e, na verdade, é IPTU de 2011. Por que eu digo que é 2011? Que eu fiz um requerimento de mesmo teor em maio de 2012, que não tinha... E eu liguei para o departamento e eles me disseram, justamente naquela transição, entrou a Deira, depois entrou o Piuíta, e ninguém sabia de nada. Eu falei com o Piuíta, eles estavam fazendo o levantamento de quem foi, mês a mês, beneficiado com o IPTU premiado. Na verdade, se isso não acontecer, é um verdadeiro estelionato, ou pelo menos enganaram a fé pública. Quer dizer, fizeram um projeto, alardearam esse projeto e não contemplaram as pessoas que foram pontuais no seu pagamento. Quer dizer, não pode continuar dessa maneira, e pelo que me informaram na época, o setor estava fazendo o levantamento das pessoas que iam ganhar desde R$100, se não me engano, até R$3.000 pelo pagamento em dia. Então, naturalmente, não vou fazer nenhum requerimento, porque a Rosângela já fez, e muito me estranhou esse
digamos, desinteresse do governo, ou essa descoordenação ou incoordenação do governo em fazer uma coisa que eles haviam prometido. Eu tenho um requerimento para falar sobre a mamografia móvel, que é uma ideia do governo federal bem interessante, eu vou comentar depois nos requerimentos. E eu queria também, eu estou aqui com o meu projeto de 2004, até falando direto ao prefeito eleito, o Poio, a cidade de São Luís do Paraitinga, ela comemora o dia do Saci. Isso há 12 anos aproximadamente, ou mais até. E nesse final de semana, é sempre no dia 31, em contraposição ao Halloween, porque Halloween é uma coisa importada. E nós fizemos em 2004, e foi aprovado por essa casa, esse mesmo dia, que não é do Saci, é Dia das Lendas e Mitos Brasileiros. E aqui em Avaré, eu já falei várias vezes, disse que as escolas iam fazer, não sei se fizeram este ano, mas nunca levaram a sério. E para ter uma ideia, este ano, São Luís do Paraitinga levou 10 mil pessoas para comemorar o Dia do Saci lá. Por que isso não pode ser uma bandeira do turismo de Avaré? É uma ideia que fica para o próximo governo. Em vez de comemorar o Halloween, vamos comemorar o Dia do Saci. Lendas e mitos brasileiros, Boitatá, Curupira, Iara, etc. Né? Tantas outras, quem se lembrar, fala mais aí de alguns mitos aí. Então, eu acho que pode ser utilizado isso em termos turísticos, né? Eu queria agora também, eu li um artigo muito interessante, e como a gente está prestes a começar um governo novo, eu acho que a gente tem que plantar ideias e sugerir, digamos, novidades, né? Então, eu li um artigo sobre organização social, Poio. Então, eu vou passar depois para você uma cópia. Aí, quem escreveu foi a Conceição Lemes, que é uma estudosa lá da capital paulista, e o título: Para o bem da saúde pública dos paulistanos, Haddad precisa abrir a caixa preta das organizações sociais. E eu, lendo atentamente esse artigo, diz, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na capital paulista, nós temos 79 mil funcionários municipais no setor da saúde, 80 mil para arredondar. 37 mil trabalham em organizações sociais. Olha só a proporção, a dimensão lá em São Paulo. E por que eu estou falando isso? Uma coisa super recente. No início de outubro de 2012, agora, a Justiça do Trabalho decretou o seguinte: a nulidade de todos os contratos entre a Secretaria de Estado da Saúde, que terceiriza tudo também, por supostas irregularidades trabalhistas. A decisão exige substituição imediata de funcionários terceirizados por servidores concursados em todos os serviços administrados por OSs, no Estado. Isso não é da Prefeitura, é do Estado. A decisão aí cita a juíza. E outra coisa, as OSs lá em São Paulo, elas apresentam as contas, mas a capital paulista tem 6 funcionários apenas para analisar essas contas inúmeras das OSs de São Paulo, sendo que as contas são recebidas, mas não são avaliadas, não são devidamente analisadas. Então, é um verdadeiro sangradouro de dinheiro público essa terceirização feita na capital paulista e, de resto, em todo o estado de São Paulo. E aqui em Avaré, a gente tem uma organização social trabalhando aqui pertinho da gente. Só atravessar 2, 3, 4 ruas, tem uma organização social que é no pronto-socorro, que não tem controle nenhum. E eu digo mais, isso vale para o prefeito eleito, que eu vou falar agora. A contratação de recursos humanos é feita sem qualquer tipo de avaliação ou concurso, inclusive dos médicos, que geralmente são recém-formados. Isso lá na capital. Aí diz essa doutora Conceição Lemes, a própria OS, isso que é importante, ou a prefeitura poderia fazer esse processo seletivo, que, ao contrário do que Serra andou dizendo, não faz dos contratados servidores públicos. Eles serão funcionários das OSs, embora aprovados em sistema de seleção pública, mediante contrato pela CLT. Esta é a saída legal para quando se opta por OS. Quer dizer, quando se opta por OS. Então, dessa maneira, uma preocupação que muita gente tem e, realmente, a gente está colocando isso. Conceda uma parte. Conceda.
doutor Ernesto, ficaria no seguinte sentido. Quer queira, quer não queira, tudo que sai com despesa de pessoal, ele integra aquele limite estabelecido pela Lei Camata. Ora, mesmo eu sendo funcionário da OS, seletista, mas se eu recebo salário, ainda assim, integra o limite prudencial da Lei Camata, onde eu não posso ultrapassar de jeito nenhum 53%, que é onde nós estamos estourando hoje. Justamente em função de todo esse pessoal que está também nessa organização não governamental, nessa OS aí, os salários dele estão dentro da nossa folha de pagamento. Exatamente. Só lembrando isso. Tá ok. Válido à parte, obrigado pela contribuição. Eu vou falar agora, nos 4 minutos restantes, sobre saúde, sobre educação. Eu estou aqui com o mundo do bebê. Olha, isso é dado pela prefeitura para crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses nas escolas públicas. Entregue para cada mãe uma agenda, algo que eu acho que me parece que é um brinquedinho que estufa na água e para a criançada brincar. O bebê e o coelho pompom. Anitta e sua família. O mundo do bebê, que é outro material, que é técnicas de massagem e relaxamento para bebês, entregue isso para a mãe. Né? E mais atividades de estimulação. Agora, isso são as apostilas que, se puder colocar para mim aqui dentro, que são distribuídas para crianças pequenas. Quanto custou isso daí? Isso é realmente necessário? Ou seria mais importante investir na capacitação dos professores para estimular essas crianças, para atender essas crianças? Quer dizer, eu fiquei, quando me falaram que tinha esse kit para criança de 1 ano a 1 ano e 11 meses. Eu não sei o número exato das crianças, eu sei que são 5.000 crianças que fazem parte desse atendimento de 0 a 5 anos, se não são 5.000 crianças, mas de 1 a 2 anos eu não sei o número exato. Então, isso aconteceu neste atual governo, assim como a construção daquelas 4 escolas que não teve obras, nós detectamos a CPI do Grelinha, né? E o gasto com as lousas digitais, que até hoje tem uma pilha de projetores lá, sem utilização, elas estão subutilizadas, para não dizer inutilizadas, mais de 2 milhões, tudo isso nessa gestão da atual secretária de Educação de Avaré. Sem contar a contratação das empresas, essa história da informática, onde tem o Proinfo, que é um programa federal que eu acho que supre as necessidades. Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar, senhor apoio, meu querido prefeito eleito, que precisamos mudar o esquema da educação. Continuar desse jeito não dá. Seria chover no molhado, apesar de tudo aquilo que a gente fala em renovação, que a gente fala em mudança, quer dizer, apostilas compradas a preço de ouro. Tudo bem que a apostila para crianças maiores seria até discutível se é válido ou não, mas para criança de 1 ano, vamos capacitar esses professores. Isso é mais importante do que entregar isso para uma mãe, coitadinha, que não tem nem onde guardar essa pasta na casa dela, às vezes. Duvido que vai ser bem utilizada esse kit que eu acabei de mostrar. E também essas escolas, esse dinheiro que foi gasto em escola até estadual, dentro dessa administração, que é um absurdo e está no Ministério Público, eu e a Rosane já denunciamos lá. E as lousas digitais, foram mais de 2 milhões de dinheiro público do Fundeb aplicado, e lá estão os projetores acumulados, e as pessoas, pelo que eu sei, estão ou mal utilizando, ou pouco utilizando as tais lousas digitais. Dessa maneira, eu pergunto, essa é a gestão da educação que a gente quer? Essa é a gestão que o futuro governo quer para a educação das nossas crianças? Portanto, eu fiz questão de trazer
esse kit, que é muito bonito, mas é dinheiro público, gasto de uma maneira que poderia, a exemplo das lojas digitais, ser dirigidos, esse dinheiro dirigido para coisas mais corretas, mais adequadas, de capacitação, enfim, de melhoria da educação como um todo em nossa cidade. Boa noite.